Olá, alunos caros, oi, caros alunos, boa noite. Eu estou gravando hoje o material sobre observação participante para deixar para vocês. Vai ser curtinho, porque na verdade a gente só tem um método nessa semana, então é um pouco mais simples do que o da semana passada, o vídeo da semana passada, e o próximo vídeo que a gente vai ter, né? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a observação participante em si, e aí depois vou discorrer um pouquinho sobre essa técnica que pode ser usada na comunicação e bem como também na elaboração de outras pesquisas qualitativas em comunicação, tá? Bom, a observação participante nada mais é do que uma técnica, né, um procedimento metodológico para pesquisa de campo, né? E aí a gente tem que fazer uma inserção no ambiente do objeto para que isso seja uma observação participante. Como o nome mesmo já sugere, é uma técnica, né, um método onde você faz uma observação imerso dentro do objeto. Você está observando e participando daquele ambiente, daquele cenário ali. Mas, no entanto, é preciso perceber que a observação participante não é uma forma igual à etnografia. Etnografia é um tipo de técnica, um tipo de metodologia mais abrangente do qual você observa, né, num certo ambiente, você faz essa observação participante, mas você tem o diário de campo, por exemplo, como obrigatório dentro da etnografia, bem como outros tipos de instrumentos a serem aplicados naquela técnica ali. Já a observação participante, aspas, é um pouco mais simples do que a etnografia. A observação participante também pode se encaixar dentro de processos da netnografia, que é uma técnica da etnografia na internet, onde você faz uma pesquisa de campo, uma observação participante no ambiente online com estruturas específicas, tá? Na observação participante, a ideia é que o observador participe, né, e se insira no processo que ele está observando para verificar as práticas e as representações vivenciadas, né, pela aquele campo, pelo aquele objeto que ele vai, então, fazer essa observação ali. E aí o desafio disso é que a pessoa faça anotações da observação sem, no entanto, tirar conclusões precipitadas a partir da sua observação. Porque como é uma observação participante, há um grande risco de manipulação do conteúdo. Por quê? Cada um de nós vamos observar algo com a nossa perspectiva, com as nossas experiências, com o que já foi vivido, né? No entanto, a gente precisa tirar um pouco o observador do cenário e perceber que a gente vai ser espectador da própria observação da qual a gente participa. A gente vai tentar ser o mais isento possível, apesar do nome ser observação participante. A gente vai se inserir, no entanto, tentando não manipular os dados, direcionando ele para onde a gente deseja, mas sim apresentando o cenário, se inserindo naquele contexto, mas não manchando, digamos assim, né? Trazendo uh, prejuízos, estabelecendo pré-conceitos, no sentido de conceitos pré-concebidos, né? Para não ter incoerência nessa relação entre o objeto de estudo em si, e você como participante e a análise desses dados depois. Acho que ficou claro de perceber que tem que ter uma triangulação entre eu como observador, eu como observador, mas um observador que não posso me inserir diretamente e manipular os dados da análise, e o objeto em si. E aí, nessa triangulação, eu tenho a observação participante para perceber que, sim, eu estou dentro do processo, não posso uh, trazer e manipular os dados para o que eu quero responder às minhas perguntas, né? E sim, o objeto é muito mais importante do que eu nesse processo, né? Do que eu enquanto observador. Então,
Interpretações equivocadas devem ser evitadas justamente pela essa inserção nessa observação participante. Isso eu acho que é o mais delicado numa observação. É tu conseguir se inserir naquele contexto, porém se isentando de tomar a priori conceitos que nem sempre são aqueles reais, digamos assim. Até porque é passível de interpretação, mas que essa interpretação tenha que ser o mais limpo possível. E esse é o grande desafio. É você estar imerso, inserido no contexto e mesmo assim ter a capacidade de uh, sair daquele cenário e observar de cima, vendo todas as nuances. O lado positivo, o lado negativo, o direcionamento, as formas, as transformações, parâmetros que não são literalmente de dentro de mim, mas como alguém que observa. E alguém que observa está de fora. Se eu estou observando, eu consigo, ou deveria pelo menos conseguir, observar isso de cima, de fora, trazendo todos os contextos. Eu vou fazer uma exemplificação bem simples e que não é dado à realidade, mas que dá para entender o que eu quero dizer. Se eu vou fazer observação de um milkshake, tá, por exemplo, eu preciso ser capaz de observar esse milkshake como um todo, mas, no entanto, fazer a separação do copo que está ali, né, e que está acondicionando aquele líquido, do líquido em si, dos componentes que fazem parte desse líquido, né, e de tudo mais que ambienta a volta desse milkshake. E mais ainda, perdão, se, se for possível, a gente tem que tentar ver o universo ao redor daquele milkshake e a representação e a significação desse milkshake naquele contexto que a gente está observando. Ele pode ter um contexto positivo, ele pode ter um contexto negativo, ele pode ser neutro, depende do ponto de vista da observação e do problema de pesquisa que eu coloquei a priori para poder me inserir numa análise né, desse tipo, de observar isso. Então eu tenho que entender, o meu problema, ele é entender o quê? O milkshake enquanto o quê? Né? Enquanto algo negativo que vai prejudicar alguém, que tem intolerância à lactose e que aquele milkshake não tem é, o leite sem lactose, por exemplo. Eu estou dentro de um contexto onde a pessoa está tentando emagrecer e aí o milkshake também vai ser negativo pela minha ótica de pesquisador. A minha pergunta sugere que o milkshake é algo que vai matar a fome, que é um desejo que a gente quer, que é um objeto de campanha publicitária. Vocês veem o quanto é complexo e o quanto a gente tem que se afastar desse objeto, né, para que a gente possa se inserir nele com o olhar correto e não manipulado. Eu acho que isso é a grande dificuldade. Um outro grande ponto também é a gente conseguir não ser superficial e ao mesmo tempo não ser generalista. O que é que isso quer dizer? Se eu estou numa observação participante, eu estou tão imerso e tão inserido naquele ambiente que para mim tudo é natural. Eu naturalizo a situação. E aí, às vezes, eu acabo não descrevendo alguns contextos porque eu acho que está pré-estabelecido e que aquilo ali está claro para todos. Isso é um grande erro. Na observação participante, o detalhamento é essencial para que eu não corra o risco de entrar na seara da superficialidade. A mesma coisa acontece em relação à generalização. Para que eu não seja generalista, eu preciso detalhar e eu preciso me ater a isso aí, né? A essa observação e a tudo que está nos entremeios disso, para não ser generalista e não ser superficial. Então, é algo assim bem detalhado, bem complexo e bem delicado. Então, eu acredito ser super difícil fazer uma observação participante devido ao próprio tempo que a gente tem, às vezes, de fazer um trabalho, um TCC, ou fazer uma análise, né? Ou fazer uma pesquisa qualitativa com esse tipo de instrumento, de técnica, porque a gente tem um tempo reduzido. E este tipo de técnica é averso ao reducionismo, porque a gente tem que ter
tempo, detalhamento, afastamento do objeto, aproximação do objeto, problematização junto dos objetivos, problematização junto do objeto e junto do próprio problema. Qual é a pergunta que tu lançou? E a partir dessa pergunta, a gente tem que fazer o cruzamento dos dados, tentando fazer com que isso faça sentido, não para ti que só observou, mas que faça sentido para a pesquisa. Porque o mais difícil do pesquisador de observação participante é entender que a pesquisa faz parte de um todo e não parte dele, tá? Acho que deixei um pouco clara essa questão sobre observação participante. E eu acho que para finalizar, eu queria deixar algumas indicações assim também sobre a observação participante. Primeiro de tudo, a observação participante é um processo longo. Eu acabei de dizer isso. O pesquisador precisa passar muito tempo em cima desse objeto, né, em cima observando, para que ele realmente tire considerações não generalistas, não reducionista e que seja à margem, ou seja, à parte que não tenha tanta manipulação da sua própria opinião em cima daquilo que está sendo estudado, né? Outra questão, quando a gente faz observação participante, a gente não pode conhecer o campo de atuação. A gente não pode estar imerso naquilo ali. Por quê? Porque, sem querer, se a gente já está imerso, a gente já tem predisposições, preconceitos e ideias preconcebidas daquilo e a gente não pode. Porque, de antemão, o pesquisador não pode saber, né, daquele território que vai ser pesquisado, para que ele tenha a mente limpa. E aí sim ele possa fazer essa divisão, separação e essa observação sem tanta manipulação das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, das instrumentações que vão levar àquilo que ele já está pesquisando. Tá? Outra questão importante, a observação participante, ela detém, necessita, é importante que tenha uma interação muito importante e muito aproximativa entre o pesquisador e o que está sendo pesquisado, né? Porque fazer um questionário é matar uma observação participante. Trazer uma entrevista é nulo nesse tipo de observação. Essa observação, ela é uma descrição de comportamento, de relação, de desenvolvimento, de cenário, de apropriação. Ela é algo que transforma a pessoa num nativo daquele objeto ali. Se ele está fazendo análise de uma organização, ele precisa se inserir naquela organização a ponto dele se sentir já participante daquela organização e um funcionário, um colaborador de fato. E isso demanda muito tempo, porque tu tem que absorver a cultura organizacional, tu tem que absorver todas as nuances que aquela cultura exibe, inclusive a cultura organizacional que é dita dela, a que é passada pela organização e aquela que as pessoas entendem nas entrelinhas, que ninguém fala, mas que é o não dito e que é a cultura organizacional também, né? Então, é muito difícil fazer uma observação participante que tu não demande muito tempo, né, para que isso seja possível, digamos assim. Outra questão também bem importante que a gente tem que levar em consideração é que se você fazer uma observação participante, você tem que estar ambientado num objeto que é diferente do seu grupo de atuação, da sua pesquisa, do seu papel, né, da sua organização. Você tem que ser alheio para que, mais uma vez, como eu já disse, o seu olhar esteja o mais limpo possível de pré-conceitos, tá? Outra questão. A observação participante, ela não se faz através de só um material escrito, né? Tem narrativas que você vai gravando ao longo dessa observação participante que vão escapando, e se você não pega naquele momento, não adianta, você vai perder o detalhamento, né? O pesquisador tem que realmente fazer uma investigação onde as interpretações do observador têm que ficar à parte, elas vão existir, vão ser inseridas, mas que elas precisam ficar à parte, para que o próprio leitor daquela observação participante possa tirar a conclusão de que se ele está, sem querer, manipulando os dados ou
tão imerso naquele contexto que ele não consegue enxergar de fora. Mas que é interessante esse esforço de imersão para que justamente a gente depois consiga fazer esse afastamento e entender aonde entrou o pesquisador e aonde se inseriu e houve a transgressão de barreira de alguém que já está manipulável ou contaminado por aquele ambiente. Tá? Outra questão é importante que o pesquisador não tenha uma imagem formada sobre o objeto, né, de observação participante. Nem que as pessoas tenham uma formação da imagem do pesquisador. As pessoas não devem se conhecer, as pessoas não devem saber quem são umas das outras. Eu, pesquisador, não devo ser identificável para o meu objeto. E vice-versa, né? É uma observação o tempo todo, uma observação realmente de fora. Muitas vezes é feita observação participante entre organizações que têm pontos diferentes, né, de sede, de base, porque um funcionário da empresa, sei lá, de Porto Alegre, vai até a sede que tem em Manaus e vai se inserir naquele contexto do qual ele é estranho, ele não é conhecido e do qual aquele ambiente também não é conhecido para que haja realmente observação participante de fato. Ele vai ter todo o estranhamento, né? Inclusive de entender que aquela empresa é a mesma, porém tem duas culturas diferentes, por exemplo, e que isso é riquíssimo e que é essencial para a observação participante. Se não houver isso, é muito difícil. Outra questão importante é entender que na observação participante, o observador, o pesquisador, tem a priori a implicação de saber ouvir. Ouvir tudo, ouvir sem questionar, ouvir sem interferir e sem tirar conclusões. Ver, né? E além disso, fazer o uso de todos os sentidos. Porque tem questões que parece que a gente está vendo, está lendo, está ouvindo, mas não é dito nada. A gente percebe e sente pelo cenário, pelo ambiente, ou até pelas expressões faciais e as linguagens não verbais de quem está ali naquele contexto. Então, é muito importante esse tipo de atitude, digamos assim. Outra questão importante, eu acho, para que o pesquisador não se perca, é que ele mesmo crie a própria técnica de desenvolver uma rotina de trabalho. Porque senão ele vai se perder na observação e ele não vai criar um caminho linear. Claro que esse caminho linear, ele é fictício, porque eu sei que ir do ponto A ao ponto B nem sempre implica você chegar o mais rápido possível. Você pode estabelecer N situações para chegar do ponto A ao ponto B. Mas que pelo menos você tenha o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você vai dar a volta no quarteirão, se você vai seguir em frente, se você vai dobrar à direita, dobrar à esquerda, pegar um ônibus, não, peguei um carro, não, vou ter que ir de avião para chegar do ponto A ao ponto B, isso, percebam vocês, são escolhas, mas que o ponto de partida e o ponto de chegada da sua pesquisa tem que ser estabelecido por rotina. Porque você tem que pelo menos saber o que você vai coletar. E todos os dias é fundamental que tenha uma rotina para que você não se perca. Porque é muito fácil na observação participante você perder o foco. E como o campo de atuação é muito amplo e você está observando um cenário que é extremamente rico e tem um caldo cultural muito grande, tem N interferências durante o processo de observação, se você não tem uma rotina de trabalho para entender que perguntas você vai querer responder na sua cabeça no final do dia, que tipo de análise você vai fazer daquele cenário, quais são as coletas de dados que você vai fazer. E o que vai implicar nessa coleta? Acabou. Acabou. Não dá. Ponto A ao ponto B, beleza. Tenho N situações para chegar do ponto A ao ponto B. Beleza. Mas e aí para chegar ao ponto A ao ponto B? Crie uma rotina, crie um cenário, crie um trajeto, estabeleça trajetórias, especifique dados, mesmo que esses sofram interferência no dia a dia, mas que você minimamente tenha esse campo de observação e desenvolva essa rotina para você ver que, mediante nota, manutenção de diário de campo e ter uma autodisciplina para observar, facilita muito para que o observador não se perca, não manipule os dados, não interfira, né, no processo em si
e acaba estragando a própria observação, tá? Mas também é importante perceber que vai ter muito erro no processo e as pessoas vão adaptando suas técnicas, adaptando sua forma de rotina de trabalho, porque o erro, ele existe e é muito, enfim, recorrente na observação participante, porque como é um processo longo, do qual você tem que colher bastante dados, do qual a observação ela tem também uma riqueza de detalhes muito grande, você vai fatalmente passar por erros, mas faz parte do aprendizado da pesquisa e isso é, enfim, muito normal e não dá para ignorar essa parte. E eu acho que, por último, sabe-se muito que quando você faz uma pergunta, um problema, tem objetivos para fazer um trabalho, para fazer uma observação, é cobrado do pesquisador, do observador, uma devolução dos resultados do trabalho, né? No entanto, é possível que você chegue lá no final sem responder exatamente ao seu problema de pesquisa, sem identificar exatamente aqueles objetivos e sem que aquilo tenha uma resposta positiva. Isso não quer dizer que você fracassou. Quer dizer que o problema não tinha resposta afirmativa. Isso é uma coisa que os alunos muito têm angústia. Ai, prof, eu fiz um trabalho inteiro, fiz um TCC inteiro. Ou, eu fui, fiz uma observação inteira durante um ano numa empresa e eu não cheguei à resposta da minha pergunta. Eu fracassei. Não, você não fracassou. Durante o processo, houveram interferências tais que fizeram você chegar a outro caminho. Porque na pesquisa, muitas vezes, o caminho é muito mais importante do que o processo final. A resposta nem sempre é aquilo que você estava esperando. E isso é pesquisa. Porque se você já sabe a resposta a priori antes de começar a pesquisa, então você não precisa fazer a pesquisa. Fato. Se você já sabe o que você quer, não adianta. Mas que tenha uma devolução desse resultado. Acho que é isso que é o mais importante, tá? Para que a gente possa fazer uma observação participante de fato. Então, entendam que na pesquisa qualitativa, a observação participante, ela é essencial, bacana, interessante, viável, mas num TCC, eu já respondo de agora, não é possível fazer uma observação participante com todas as suas etapas. Sabe o que, é que eu posso dizer para vocês para aliviar o coração? Dá para fazer um TCC com inspirações da observação participante, que você pega pequenas etapas da observação participante e consegue aplicar. Tanto que, para os meus alunos, eu nunca sugiro que eles coloquem o nome metodologia nos trabalhos, mas procedimentos metodológicos. Por quê? Num TCC, o tempo é tão curto e o tempo de análise do aluno geralmente não passa de 2, 3 meses, porque entre o TC1 e o TC2 tem toda a escrita do referencial teórico, que o aluno não tem condições de fazer uma metodologia de fato. Ele pega procedimentos metodológicos de várias metodologias, às vezes, ou de vários instrumentos e várias técnicas e aplica. Então, são inspirações, mas nunca, de fato, metodologia. Não tem como. Eu posso, inclusive, dizer que, às vezes, numa tese, não dá para fazer uma metodologia de cabo a rabo. Não dá, apesar de uma tese durar 4 anos, porque é bem complicado. São processos longos, às vezes, que demandam muita dedicação intensa e que o observador muitas vezes não tem esse tempo livre. Então, para aliviar o coração, é isso que eu posso dizer. Mas, no entanto, todavia, se você vai fazer essa observação participante dentro de uma organização, é possível, é viável, desde que você tenha um grande hiato entre o seu processo de observação e o seu trabalho e a sua pesquisa e a entrega final. Porque aí, de fato, você vai conseguir fazer essa observação participante de maneira adequada e sabendo que você está sendo fiel àquela metodologia, tá? Aquele tipo de pesquisa qualitativa. Eu acho que é isso. Eu disse até que o vídeo ia ser curtinho, mas eu falei mais que o homem da cobra. Então, eu deixo um grande abraço para vocês. Vou partir e vamos partir para as próximas aulas. E logo, logo a gente vai se encontrar presencialmente na prova, né? Vai ser bem tranquilo. Eu vou fazer uma revisão bacana, que vocês vão entender como é que vai ser a prova. Sim, vamos ter prova presencial. Sim, ela vai valer nota. Sim, as atividades que vocês estão fazendo ou deixando de entregar estão valendo nota, né? Conforme já combinamos no grau A.
E eu espero que vocês estejam aproveitando não só os vídeos, como os materiais e estejam gostando. Um abraço, gente. Tchau, tchau.